Oiê, meu nome é Yasmin, se você ainda não me conhece, muito prazer e seja muito bem-vindo a esse canal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu queria me apresentar um pouquinho pra vocês, contar por que eu tô aqui e como que eu acho que esse canal pode te ajudar. Então pega seu café, sua água, senta aí e vamos conversar. Eu sou psicóloga, eu tenho graduação no Brasil e eu tenho mestrado aqui nos Estados Unidos. Há 5 anos atrás eu vim morar na Califórnia. E aí eu me vi totalmente perdida sobre como que eu poderia reiniciar a minha carreira de terapeuta aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se você tem alguma ideia de como isso funciona, mas eu sei que a minha primeira impressão quando eu fui procurar na internet, pesquisar como que seria esse processo, foi de ficar muito assustada. Tem muita informação confusa que diverge entre si e que não é nem um pouco clara. E é por isso que eu tô aqui hoje, para te ensinar como que é o processo, se você tem essa vontade, esse desejo de seguir a sua carreira de psicólogo ou de terapeuta aqui nos Estados Unidos. Pode parecer assustador no início, porque é bastante informação, é um processo muito mais complexo do que no Brasil, mas é possível, sabe? Não é porque você mudou de país que significa que você vai ter que abandonar a sua profissão. E também eu quero mostrar pra você que se você tem esse sonho de morar fora, de morar aqui nos Estados Unidos, você pode e você também pode continuar atendendo os seus pacientes, continuar crescendo, sabe? Tendo mais conhecimento, enriquecendo a sua profissão aqui em terras norte-americanas. Não é porque você mudou que você precisa abandonar esse sonho. Então, como é que foi esse processo comigo? Eu entrei na faculdade de psicologia em 2011, eu fiz na PUC do Rio de Janeiro, né? E eu tinha bolsa de 100%, porque eu não tinha condições de pagar uma universidade do nível da PUC, né? Então eu consegui bolsa e fui estudar. Me formei em 4 anos e meio porque precisava de 3 horas para chegar até a faculdade, mais 3 horas para voltar da faculdade. E eu pegava trem, metrô e ônibus. Então era uma jornada muito cansativa. Às vezes eu saía de casa às 4h30 da manhã e chegava em casa às 11 horas da noite. Então era muito corrido e eu queria terminar a faculdade o mais rápido possível para poder parar de passar por isso, né? Então eu terminei a minha faculdade. No ano seguinte eu já comecei a atender e fazer também uma pós-graduação. Eu fiz uma especialização em terapia de família e casal, também na PUC, né? Apesar do sofrimento com as 3 horas e meia, eu continuei lá. E eu, nesse período, né, de 2 anos, que foi a minha especialização, eu também estava atendendo na clínica. Eu passei 1 ano da minha experiência no Brasil atendendo por planos de saúde. Quem já passou por isso ou tá passando sabe que a realidade é bem difícil. Eu atendia... era meia hora por sessão e a gente ganhava R$ 12 por sessão. Então tinha dias que eu atendia mais de 15 pessoas e o valor da remuneração era bem baixo. Então eu queria muito sair daquela situação, sair daquela realidade. E aí no final dos meus 2 anos de pós-graduação eu apliquei para o mestrado na PUC e eu consegui passar. Fiquei muito feliz, foi uma das minhas maiores conquistas ter conseguido passar no mestrado da PUC. Só que na mesma época eu também estava tentando mestrado fora. E isso com todo o apoio do meu marido, né, que foi ele também que introduziu essa ideia da gente morar fora, também procurou emprego e tudo mais. E aí em 2018 eu vim fazer o mestrado aqui nos Estados Unidos junto com o meu marido. Então eu passei muito por esse processo, se eu não me engano foram 7 meses de preparação, né, porque a gente tem que fazer, número 1, o TOEFL, né, ou uma prova conhecida e, né, uma prova validada de proficiência em inglês, porque se você nunca estudou nos Estados Unidos antes, você tem que fazer essa prova. A regra, pelo menos na minha época, era que você tinha que ter pelo menos 2 anos de educação nos Estados Unidos. Se você não tivesse, então você teria que fazer a prova do TOEFL. Então eu estudei para a prova do TOEFL, consegui a nota, né, necessária, e aí foi aquele processo todo de preparar os documentos. São bastante, né, documentos que a gente precisa, cartas que a gente tem que escrever para mostrar nossa intenção, por que a gente quer estudar nos Estados Unidos, por que a gente quer fazer aquele mestrado. Então tudo isso levou tempo. Eu comecei em 2017, em 2018 eu consegui entrar na faculdade, comecei o meu mestrado em setembro de 2018, dia 6 de setembro. Foi inclusive uma data muito marcante para mim, porque foi também uma conquista, né, uma realização de um sonho. Então desde 2018 eu venho percorrendo esse caminho e é complexo porque vamos lá, né? Como é que faz pra gente conseguir ser psicólogo ou terapeuta nos Estados Unidos? A graduação somente
não serve, né? Psicologia, psicoterapia é uma profissão de pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Então, mesmo que você já tenha a sua graduação, você não pode nos Estados Unidos já começar a atender. Você tem que fazer um mestrado. Até se você já tiver um mestrado no Brasil, você tem que fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos para conseguir começar o processo da sua licença para poder atender seus pacientes aqui nos Estados Unidos, tá? Então, eu comecei o mestrado, e aí no mestrado a gente tem que fazer um estágio de geralmente 1 ano, e ali a gente começa a coletar as nossas horas de experiência necessária, né, para nossa licença. E aí eu fiz o mestrado em 2 anos, terminei o meu estágio em 1 ano, e nisso foi a primeira parte do processo, porque com o mestrado também você ainda não consegue atender direto, assim, de forma independente. Você não pode sair por aí atendendo, criar a sua própria clínica ou atender de forma online. Quando você termina os seus 2 anos do mestrado, você ainda precisa praticar sob supervisão de alguém. Você tem que ter alguém acima de você que vai estar lá assinando as suas horas toda semana. Alguém que vai te proporcionar supervisão de acordo com as normas do seu estado. Então, eu comecei, né, eu terminei o meu mestrado, comecei a atender, eu continuei atendendo no mesmo local que eu fazia estágio por um tempo, continuei com a minha supervisão, e aí eu me formei no mestrado em 2020, novembro de 2020, e eu terminei as minhas horas necessárias para dar o início ao processo de licença oficial e licença independente em agosto ou julho, acho que em julho desse ano, julho de 2023. Então foram aí mais 3 anos nesse processo de atendimento supervisionado para agora poder fazer a prova, porque também tem uma provinha mágica que a gente tem que fazer ao final de todo o processo, né? Então, o passo número 1 é você ter um mestrado ou um doutorado. Também tem essa grande questão que eu vou explicar mais pra frente, mas agora eu só quero passar um pouco da minha experiência para vocês. Mas o passo é o seguinte: passo número 1 é o seu mestrado, e aí você termina ali num período de 2 anos e meio a 3 anos, dependendo do programa, dependendo da universidade. E terminando o mestrado, você aplica para uma licença parcial, que chamam de associate, né, que é onde você ainda não está apto a se tornar um profissional totalmente licenciado, porque você precisa fazer umas horas de prática clínica até você poder tentar a prova. Mas enfim, voltando para o passo número 2, que é fazer o seu estágio. Isso depende de cada estado. Aqui na Califórnia, eles exigem 3.000 horas de pós-graduação. Depois de mestrado, então eu precisei fazer 3.000 horas de prática supervisionada. E essas horas são divididas entre a prática clínica com o paciente e horas de supervisão ou horas de aperfeiçoamento, como treinamentos, cursos e essas outras coisas. Aqui na Califórnia, dessas 3.000 horas, 1.750 horas precisam ser de estágio cara a cara ali com o paciente, e o restante das horas, que eu não sei fazer a conta aqui de cabeça, 1.300 alguma coisa, são de horas indiretas, que eles chamam, que é supervisão, cursos, qualquer tipo de aperfeiçoamento ou contato indireto que você faz com o paciente. E aí, somando isso tudo, dessas 3.000 horas. Ao final dessas 3.000 horas de estágio, você vai mandar todo o pacotão com as suas horas todas assinadas e outros documentos que eles exigem lá pro nosso conselho, né, que aqui na Califórnia é o BBS, que é o Board of Behavioral Science. Então a gente junta tudo, manda para lá, e o estágio que eu tô agora, né, que é esperando a aprovação para eu poder fazer a prova. Eu ainda não fiz a prova, tô só esperando eles me darem a aprovação para poder ir fazer a prova, mas também é uma prova difícil, é uma prova que você tem que estudar, tem preparatórios. Nessa prova cai todo o conteúdo que você aprendeu no mestrado, todo o conteúdo de teoria, todas as abordagens que a gente vê na faculdade, tudo isso cai nessa prova. Então, eu tô aí no momento aguardando para poder realizar essa prova. E anteriormente também, um passo que eu esqueci, que não é necessário em todos os estados, mas alguns estados exigem, é a prova de ética e lei, que a gente precisa fazer aqui na Califórnia. Então, depois da sua realização do mestrado, você precisa tentar no primeiro ano ali, né, de estágio supervisionado, você tem que tentar a prova de legislação e ética. E é uma prova que você é questionado sobre, né, toda a parte de ética profissional.
E eu fui aprovada nessa prova logo no início, que eu quis fazer a prova o mais rápido possível. Eu terminei o mestrado em novembro, eu acho que em março eu fiz a prova, passei, tudo certo, consegui. A aprovação de primeira é uma prova tranquila, mas que você também tem que estudar, né? E aí, ao longo, né, desses anos eu tô aí praticando, estagiando, trabalhando, só que tudo isso é um trabalho remunerado, tá, gente? A gente recebe como se a gente fosse um profissional mesmo, porque a gente é, né? Então a gente tá oferecendo um serviço de qualidade, atendimento, e ao longo desse processo a gente vai tendo supervisão toda semana. E é isso, então eu tô nesse finalzinho já, quase concluindo, se Deus quiser vai estar tudo certo. Mas então, só para vocês verem que é um processo longo, é um processo complexo, mas não é um processo impossível. É muito mais simples do que falando, sabe? Do que porque tudo flui muito, né? As coisas fluem e o tempo passa muito rápido e chega e a gente nem vê, sabe? E da mesma forma também a gente já tá trabalhando, a gente tá praticando, então acaba sendo ok, né? Ter que passar aí por esse período de estágio novamente. E então acho que é isso. Vamos só dar uma revisada nos pontos que eu acho principais aqui, se você também tem o interesse em continuar sua carreira de psicólogo nos Estados Unidos. Número 1 é que psicologia, psicoterapia é uma profissão de pós-graduação. Só a sua graduação não é suficiente. Você tem que fazer um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos. E aqui também, uma coisa que eu não falei, mas que é importante falar, você pode ir da graduação direto para o doutorado, né? Se você quiser fazer um doutorado em Psychology, aí você vai receber o título de Psychologist, porque com mestrado você também não é Psychologist, você é um psicoterapeuta, é um Mental Health Therapist, é isso que eu sou, mas faz as mesmas funções basicamente. No próximo vídeo eu também vou explicar as diferenças, porque é um assunto para a próxima. Mas você também tem essa opção. Se você não quiser fazer mestrado, ou se você já tem mestrado no Brasil, você também pode passar pro doutorado direto. E aí são 6 anos, né, aí nesse processo de estudar, de fazer pesquisa, de também tirar a sua licença, porque também tem uma licença para o psychologist. Aí é isso, mestrado ou doutorado, e após o mestrado você tem que passar por essa atividade profissional supervisionada, né? Você ainda é, de certa forma, um estagiário, que a gente chama aqui de associate, antes de você poder aplicar para tirar a prova, porque aqui também você precisa ter uma prova para você poder ter a sua licença e aí sim atender de forma independente, né? Sair seguindo sua carreira, abrindo sua própria clínica, atendendo quem você quiser. E uma outra coisa também que é muito importante falar é que aqui essa profissão, né, o psicólogo ou psicoterapeuta, tem os limites definidos pelo Estado. O nome já diz, né? Estados Unidos. São vários Estados unidos, mas cada estado tem a sua lei, a sua regulação da profissão. Eu, como estou me formando e terminando a minha licença, tirando a minha licença na Califórnia, eu só posso atender pessoas que estão na Califórnia, porque foi a lei que eu segui. E todos os estados têm as suas leis, cada lei é diferente. Então, se eu quiser transferir a minha licença para um próximo estado, eu vou ter que ler, que entender melhor as legislações daquele estado e fazer o que precisa ser feito. Algumas vezes você tem que fazer mais horas supervisionadas ou outras matérias, e também a prova. Toda vez que você quiser tirar sua licença em outros estados, você sempre tem que fazer a prova daquele estado. Então, não é igual no Brasil, que no Brasil você tira o seu CRP e se você se mudar para todos os estados, qualquer estado que for, você pode só ir lá, mudar o seu registro, mas você já pode atender. Aqui não, aqui cada estado você tem que respeitar as leis e as regras daquele estado, tendo que fazer a prova para poder atender em estados diferentes. Então eu acho que isso é o mais importante, né? Essas coisas que eu apontei. É óbvio que tem muito ainda para eu falar e foi por isso que eu criei esse canal, porque eu quero muito poder explicar tudo direitinho para vocês. Eu já vou fazer um pedido aqui, que é para que vocês deixem no comentário, aqui nos comentários aqui embaixo, qualquer pergunta que você tiver. Eu tô aqui aberta a responder e ajudar vocês da forma que eu puder, porque eu sei o quanto é difícil. Eu passei por esse processo, né, de procurar informação e eu não encontrei. Então, eu tô aqui para isso e qualquer pergunta que você tiver, deixa aqui embaixo que eu vou ou responder você diretamente ou criar um vídeo respondendo
se for um assunto mais complexo, e eu quero que vocês vejam que é possível. Se você tem esse sonho de continuar sua carreira aqui nos Estados Unidos, é um processo longo, mas é um processo totalmente possível. E eu espero poder te ajudar aí nessa jornada, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Já segue aqui o canal, comenta, vamos curtir e interagir para a gente poder levar esse conhecimento aí para mais pessoas, para que elas também consigam realizar o seu sonho, tá bom? Um beijo e até a próxima!